Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre instrumentos elétricos de medição. Eu vou falar sobre o amperímetro e sobre o voltímetro. Então vamos lá. O amperímetro, ele vai medir a corrente. A corrente ela é dada em ampere, então um modo de você lembrar é, se a corrente é dada em ampere, então quem mede a corrente é o amperímetro. Então o amperímetro sempre vai medir a corrente. Então aqui eu coloquei um circuito. Então aqui com uma diferença de potencial, uma voltagem, e aqui é uma resistência. Onde que eu devo colocar um aparelho que vai medir a corrente? Vamos pensar, se eu tenho uma diferença de potencial, então a corrente vai passar assim, Sempre a corrente convencional é do positivo para o negativo. Então esse aqui é o sentido da corrente. Então o amperímetro, ele tem que ser ligado sempre em série, porque essa corrente, para ser medida, então tem que passar pelo aparelho. Então eu vou colocar em série. Então eu posso colocar ela aqui, É representada assim nos circuitos. Então a gente coloca um A com uma bolinha e aí é representado o aparelho aqui, amperímetro. Então ele sempre tem que ser ligado em série, sempre em série, tá? Sempre, porque a corrente tem que passar por ele. Outra coisa, se eu tô colocando um aparelho para fazer uma medida, esse aparelho tem que ter uma resistência interna muito grande ou muito pequena? Tem que ser muito pequena, não é? Quase desprezível. Por quê? Eu não quero alterar o circuito, eu só quero medir a corrente. Se eu só quero medir a corrente tem que passar pelo aparelho e não alterar esse circuito, tá? Então, a resistência interna tem que ser muito pequena. Vamos agora ver o voltímetro. O voltímetro, como o nome já sugere, ele vai medir a voltagem, tá? Então aqui vai medir a voltagem. O voltímetro, ele deve ser sempre colocado em paralelo com a resistência. Então eu tenho a resistência aqui, ao contrário do amperímetro que é em série, esse aqui eu vou colocar em paralelo. Então também é representado com um V circulado. Então aqui nós temos um voltímetro que sempre vai estar em paralelo. E a resistência interna, como que deve ser? Se o do amperímetro, a resistência interna tinha que ser muito pequena para não alterar o circuito, o voltímetro precisa ser como? A resistência interna, eu quero que passe alguma corrente por ele? Não, não é? Porque eu quero que a corrente passa todinha aqui, porque eu não quero alterar o circuito e chegar nesse ponto, uma parte da corrente passar aqui e outra passar embaixo. Então, uma forma de eu não fazer com que a corrente passe embaixo é fazendo uma resistência interna do aparelho muito alta, tá? Então, se a resistência interna aqui do aparelho for muito alta, então ele não altera o circuito, tá? Então, sempre o voltímetro, a resistência interna tem que ser muito alta. Então, amperímetro sempre ligado em série, resistência interna muito pequena. Voltímetro sempre ligado em paralelo e a resistência interna muito alta. Vamos fazer agora um exercício para ver uma aplicação. Então, o exercício fala assim: responda as questões 1 e 2 utilizando o enunciado e a figura a seguir. No circuito representado, A é um amperímetro, V é um voltímetro. Ele deu E igual a 15 volts, R1 igual a 3 ohms, R2 6 ohms, R3 2 ohms e R4 1 ohm. Questão 1. A leitura do amperímetro em ampere é... Então,
quero saber qual que é a medida desse amperímetro. Olha só, gente. Se esse amperímetro tá assim que sai a corrente, então significa que eu vou medir a corrente total, tá? Se o amperímetro tivesse, por exemplo, aqui ou aqui, tá? Se ele tivesse nessa região, então eu estaria medindo apenas, por exemplo, se tivesse aqui, eu estaria medindo apenas a corrente que passa nessa resistência. Se ele estivesse aqui, eu estaria medindo a corrente que passa por essas duas resistências, tá? Então, o lugar onde é colocado o amperímetro é muito importante. Então, aqui está medindo a corrente total. A mesma coisa se o amperímetro tivesse aqui embaixo, ó, porque a corrente total passaria por aqui. Vamos então calcular. Se eu preciso saber a corrente total, então eu vou usar V é igual a RI. A voltagem ele deu que é 15. A resistência, se eu quero saber a corrente total, eu preciso encontrar a resistência equivalente, porque é como se existisse apenas uma resistência aqui. Então, eu vou ter que calcular a equivalente. Então, para calcular a equivalente, eu tenho que ver se está em série ou em paralelo. Então, vamos lá, ó. Esses dois aqui estão em série. Então, eu vou fazer R equivalente, vou chamar de linha, igual R3 mais R4. R equivalente linha é igual, eles estão em série, é só somar. 2 mais 1, 3. Então, 3 ohms. Esse com esse daqui vão estar em paralelo. Então, eu vou fazer 1 sobre R equivalente duas linhas. É igual 1 sobre esse R equivalente aqui, mais 1 sobre o R2. Então, vai ficar 1 sobre R equivalente duas linhas igual 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. O mínimo múltiplo comum aqui, entre 3 e 6, é 6. Então, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. Vou inverter. Então, o R equivalente duas linhas é igual 6 dividido por 3, que vai dar 2 ohms. E agora, eu resolvi esse pedaço aqui. Esse vai ficar em série. Então, a resistência equivalente do exercício vai ser R1 mais esse R equivalente, duas linhas. Então, o R equivalente é igual o R1, que é 3, mais o R equivalente duas linhas, que é 2. Então, o R equivalente, 3 mais 2, 5 ohms. Então, aqueles 5 ohms eu vou substituir aqui. E agora, a corrente. A corrente, então, é igual 15 dividido por 5. Então, a corrente vai ser 3 amperes. Então, é isso que o aparelho vai medir, que deu a letra C. Vamos fazer agora a questão 2. A leitura do voltímetro em V é... Então, tá querendo encontrar a leitura do voltímetro. O voltímetro tá aqui, ele é ligado em paralelo. Então, significa que esse ponto aqui e esse é igual a esse e esse, porque estão todos em paralelo, tá? Então, eu vou ter que encontrar qual que é a voltagem aqui. E essa voltagem é igualzinha a essa. Outra coisa, tem que tomar cuidado que essa corrente é a total. Quando chegar aqui, ela vai dividir, ó, vai virar uma corrente 1 e uma corrente 2, tá? Então, eu não posso pegar e simplesmente usar a corrente total. De novo, eu vou usar V igual a RI. Só que agora,
A voltagem dos dois aqui não é igual, então eu vou fazer que o V, que eu vou chamar de V1 dessa parte, é igual ao V2. Essa parte aqui, então eu tenho a resistência de 6 e uma corrente I1. Nessa parte daqui, eu tenho a resistência equivalente. Eu já calculei, ó, a resistência equivalente é 3 e 2. Então, olha só. I1 sobre I2 é igual a 3 dividido por 6, que é 1 sobre 2. Então, significa que a corrente I2 é 2 vezes maior do que a corrente I1. Se é 2 vezes maior, a corrente total não é 3, então significa que... Eu vou continuar aqui, tá? Então, continuação... do 2, tá? Então, significa que o I1, né, mais o I2 é 3. Então, eu vou fazer assim, ó, I1 mais esse 2 é 2 vezes I1, não é? Porque o I2 é 2 vezes o I1, que é igual a 3. Aqui vai ficar 3 e 1 igual a 3. E 1 vale 1 ampere. Agora que eu sei quanto que vale 1, eu posso simplesmente calcular a voltagem desse daqui. Então, V é igual a RI. A voltagem que eu quero é igual à resistência de 6 vezes 1. Então, a voltagem vai ser 6 volts. Se eu fizesse aqui, ia dar o mesmo resultado, tá? Aí a corrente I2, ela vale 2 amperes, né? Porque se uma vale 1, a outra vale 2. Então, a resposta deu a letra B. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma parte do exercício, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!